Boa noite a todos. Pois é, esta frase, você sabe que é imortal, é dirigida a cada um de nós em particular. Se não sabe, se tem dúvidas, está no sítio certo. Por aqui, um centro espírita, através do estudo, vai ter todas as respostas. Mas se já sabe, também continua no sítio certo, porque convém sempre relembrar esta realidade que nos ajuda a sair da influência que às vezes nos provoca mal-estar. Esta é uma frase que normalmente me surge na mente quando eu estou muito cansada fisicamente ou quando eu tenho alguma decepção comigo ou com outras pessoas. Por isso, a preparação deste meu trabalho vai no objetivo lembrarmos esta realidade, o retorno à vida espiritual e percebê-la e perceber como torná-la proveitosa desde já. A doutrina espírita tem como princípio a sobrevivência da alma. A alma sobrevive à morte do corpo físico. Sendo assim, desde logo, aparecem muitas perguntas, mas pelo menos 3. Se é assim, se eu sou imortal, para onde é que eu vou? O que eu vou encontrar? E por que é que eu esqueci isto tudo? Pois são estas perguntas que eu vou tentar responder ao longo deste trabalho, lembrando sempre que precisa sempre de ser aprofundadas através de um estudo com mais consistência que estas palestras de 30 minutos não conseguem fazer. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, logo no princípio, capítulo 1, apresenta-nos este simples estudo. Há no homem, na humanidade, 3 coisas. A alma ou espírito, princípio inteligente, em que se encontra o senso moral. O corpo material e grosseiro, de que é revestido temporariamente para o cumprimento de desígnios previdenciais. E ainda, o terceiro, o perispírito, invólucro fluídico semimaterial, que serve de liame entre a alma e o corpo. O corpo material é este que nós vemos, este chamado corpo de carne, que nós chamamos assim, e o cumprimento de desígnios previdenciais trata-se da lei da reencarnação e da lei do progresso, que permite e que designa que todos nós façamos várias existências num corpo físico para desenvolvermos-nos moralmente, intelectualmente, além de repararmos os erros cometidos noutras vidas ou nesta, que foram menos bons. Este corpo material, regra geral, fica no cemitério, mas o que nós levamos para a vida espiritual é a alma e com o perispírito. Este perispírito, que serve de intermediário entre a alma e o corpo físico, é também uma estrutura onde se modela o corpo que nós vemos. Por isso, durante algum tempo, quando nós desencarnamos, quando nós falecemos, continuamos com a imagem que temos, na última reencarnação. No princípio do mês, Jorge Gomes apresentou aqui um trabalho em que ele relatava muitos casos de espíritos que vinham às reuniões mediúnicas para ser esclarecidos. E ele então relatava que para as reuniões mediúnicas vinham muitos espíritos que não sabiam ou que tinham desencarnado. Quer dizer, eles não se tinham apercebido que tinham desencarnado. Exatamente por isto, porque a nossa alma é acompanhada sempre por esta estrutura, a que Allan Kardec se chama o perispírito, e que temporariamente tem a forma do corpo físico. E eles então ficavam muito confusos, porque se viam com a mesma forma que tinham, com uma densidade própria ao mundo espiritual. É importante que a gente reflita estas coisas, e para melhor perceber estas coisas, eu vou passar uma imagem para nós fixarmos estes conceitos. Nós temos aqui o espírito, o perispírito e o corpo físico. O perispírito está aqui figurado, brilhante, e assim é. Nós temos a capacidade de tornarmos
brilhantes, e é o que chamar fazer brilhar a vossa luz, como disse Jesus, mas isto é com a nossa evolução. Ao longo da nossa evolução é que vamos brilhando. Diz os benfeitores que enquanto o espírito está atrasado ainda, ele apresenta uma forma ainda opaca. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Impõe assim o espírito a sua vontade e a ele são dirigidas as sensações e percepções. Quem sente a alma? Quem sente é a alma. Portanto, o corpo recebe as sensações através da audição, da visão, do olfato, etc. São transmitidas ao perispírito e a alma recebe-as e decide depois o que fazer com essas impressões. Vamos primeiro então começar pelas coisas físicas, visíveis que nós vemos. Nós então temos o corpo que nós vemos. Como fazer para tornar a nossa estadia então aqui proveitosa, já que nós sabemos que estamos aqui temporariamente e vamos retornar ao mundo espiritual. A doutrina espírita é muito clara, nós precisamos tratar do corpo físico e também do espírito. O corpo físico realmente precisa de uma alimentação adequada, consoante as nossas possibilidades, é claro, adequada à nossa faixa etária. Precisamos lhe dar exercício, mas também trabalho, descanso e tratar da saúde. Se tivermos algum problema de saúde, então devemos procurar a terapia necessárias. Todas as terapias são amparo divino para que nós possamos fazer a nossa vida dentro dos anos que já foram destinados para esse efeito. Todos nós temos um prazo de validade e é de todo o nosso interesse que nós cumpramos esse prazo. E em relação ao homem, do mundo, e não adianta também isolar-nos, só orar, porque nós precisamos realmente relacionarmos uns com os outros, porque é através desse relacionamento que nós aprendemos e reparamos o que eventualmente fizemos menos bem, porque nós estamos sujeitos também à lei da causa e efeito, à lei da causa e efeito. Portanto, a nossa atitude deve ser de responsabilidade. Perante o nosso trabalho, qualquer que seja, ele dá-nos sempre lições para nós progredirmos. E nós temos assim a consolação que os nossos estudos, as nossas aquisições intelectuais não se vão perder com a morte física, porque nós vamos acumular todo o nosso conhecimento. E outra coisa, se nós somos imortais, então nós vamos reaver os nossos entes queridos. E depois agora vamos às coisas que não se veem. A alma ou o espírito. Os espíritos elevados que ditaram a codificação dizem mesmo, não conhecem a natureza do espírito, mas nós podemos concebê-lo através dos sentimentos e dos pensamentos, que levam às ações, e essas ações mostram o senso moral do espírito. Outra coisa que não se vê então é a maior parte de nós, é o tal envoltório fluídico para o espírito ou corpo espiritual, como Allan Kardec também nos seus livros fala, e que é muito conhecido também de outras correntes espiritualistas. E o perispírito, o envoltório, para além daquela função de estrutura e de modelador, também tem a função de registador. E, segundo o resumo das perguntas do Livro de Espíritos, entre 149 a 153, nós vemos que a alma transporta consigo, registadas ao perispírito, todas as suas realizações, atos, pensamentos, enfim, todas as conquistas que obteve através da sua última encarnação, deixando no mundo físico o seu corpo carnal e tudo com ele se relaciona e pertencente ao plano transitório da matéria. Daí a doutrina espírita falar tanto em renovação.
para nós conhecermos quais são os nossos desejos centrais, para que isso se transforme e que nós possamos levar uma bagagem melhor. Então, o perispírito funciona como o nosso cartão de cidadão, o nosso passaporte, e funciona também como a mala em que nós levamos tudo. E quanto aos desejos centrais, por exemplo, se eu for muito gananciosa e se tiver esse desejo central de ganhar muito dinheiro, obter muitas coisas, evidente, quando eu morrer eu vou deixar aqui as coisas, mas este pensamento central vai comigo. E é problemático, porque eu não vou lá encontrar as coisas. Vocês já pensaram nisso? Então é de toda a importância que nós levemos a nossa bagagem algo que possamos receber, que possamos ter também lá, e que não vão ser os bens materiais. Há ainda outra coisa que não se vê e que nós também precisamos de considerar. É o fluido cósmico universal. Segundo Allan Kardec, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Este fluido funciona como se um oceano de fluido que não se vê, em que todos nós estamos mergulhados. E é neste fluido que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos viajam, porque são fluidos também, porque não da alma. E esses pensamentos e esses sentimentos vão se conectar com sentimentos semelhantes ou iguais. Daí também o nosso cuidado, então, fazer a tal renovação dos pensamentos e dos sentimentos, porque nós queremos, evidente, fazer umas boas conexões, porque mais tarde, desde já são necessárias, e mais tarde são essas conexões que nos vão beneficiar. Mas vocês sabem que este envoltório fluídico, ou perispírito, ou corpo espiritual, já foi falado por Jesus há 2000 e tal anos. Ele chamou túnica nupcial. Em Mateus capítulo 15, versículo 14, nós temos a parábola do banquete de núpcias. Alguém perguntou a Jesus, Jesus falava muito de reinos, reino dos céus, reino de Deus, e alguém perguntou a Jesus, o que é o reino dos céus? E Jesus disse, o reino dos céus é um reino cujo rei tinha um filho e queria casar. E para festejar o casamento do filho, mandou preparar um grande banquete, com muita abundância de comida, com todo o conforto, e mandou os servos chamar os convidados. Mas os convidados não quiseram vir. Alguns até foram desagradáveis com os servos. Mas o rei não desistiu e tornou a fazer o convite, a mandar os servos fazer o convite. E eles tornaram a não aceitar. Foram alguns desagradáveis, alguns alegaram que não tinham tempo, que não queriam, outros alegaram que precisavam de se ausentar para fazer um negócio, e outros até pegaram nos servos, maltrataram, torturaram e mataram. O rei, evidente, ao saber isto, não ficou satisfeito, mas mesmo assim não desistiu, porque ele queria que todos, muita gente, partilhasse daquele ambiente de festa para comemorar a festa do filho. Então chamou outros servos e disse-lhes, já que meus convidados não quiseram vir, ide vós aos caminhos, a todos os caminhos e a todas as encruzilhadas, e trazei-me todos os que encontraram. E eles assim fizeram, e vieram bons e maus. Bons e maus. E o rei desceu ao salão e viu que estava cheio de gente. Houve um que lhe chamou a atenção e dirigiu-se a ele. Por que estás tu aqui sem a túnica nupcial? E ele nada respondeu. Então o rei mandou expulsá-lo. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá a explicação. Então ele diz que o rei representa Deus
Os servos representam os apóstolos e os emissários que ao longo da história vieram sempre trazer a verdade divina. E os convidados somos todos nós que fomos sempre fazendo ouvidos surdos a esta realidade. E diz-nos também que a túnica e a festa representa aquele ambiente que representa o céu, representa um ambiente de tranquilidade, de repouso, de alegria, de paz. E a túnica nupcial representa a pureza do coração. Segundo Allan Kardec, um requisito necessário para se entrar no reino espiritual, naquele ambiente de tranquilidade e alegria. Pureza de coração? Mas então eles não eram bons e maus? Só um a que o rei expulsou. Nós vamos compreender isso melhor quando vemos a explicação de Allan Kardec, quando ele fala da categoria dos vários espíritos. Então ele nos diz que dentro da categoria dos vários espíritos, que se dividem por diversas características, há uma evolução gradual. Quer dizer, ninguém é mau ontem e hoje é bom. Gradualmente nós fazemos um caminho de aperfeiçoamento, tentativa e erro para evoluirmos. Então aqueles bons e maus, apesar das suas diferenças de graus de evolução, tinham já algo em comum, o que permitia-lhes que tivessem a sua túnica nupcial. E esse algo comum era a decisão sincera, por isso era a pureza de coração, era a decisão sincera em aceitar as regras do rei, ou seja, as leis divinas, e já tinham manifestado vontade com a prática em praticar essas leis. Isso é motivador para nós e é muito reconfortante. Isso quer dizer que nós não precisamos de ser já uns anjos para entrar nesse reino, nesse ambiente de tranquilidade e alegria. Só precisamos de tomar a decisão e o reconhecimento e percebermos que sim, que só cumprindo as leis divinas conseguimos a tranquilidade e a paz que todos nós ansiamos. É o que Chico Xavier nos relembra quando ele diz: gente há que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual irão se lhe escancarar. Lê do engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Para fazer brilhar esta luz, que gradualmente fará brilhar o nosso perispírito, são preciso estas coisas que todos nós temos e já em nós e que estão com certeza a ser trabalhadas para cada vez ser melhores. São as qualidades morais. E as qualidades morais, segundo o instrutor de André Luiz no livro Libertação, não são meras fórmulas verbalistas, são forças vivas. E outra força viva, que segundo Leão Denis, fala é da vontade que todos nós temos também. Às vezes a gente diz: eu não tenho vontade de ir a isto, de ir a colar, pois ao decidir não ir, já está a exercitar a sua vontade para não ir. Então a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência. Segundo Leão Denis, e eu concordo com ele, são estas forças que nos levam à ciência da vida, que é no fundo o que todos nós viemos aqui fazer, à Terra, no mundo de carne. E diz ele: cada farrapo arrancado ao céu da ignorância que a cobre, à vida, cada faísca que adquire do foco supremo, cada conquista sobre si mesmo, sobre as suas paixões, sobre seus instintos egoísticos, permite-lhe uma alegria pura, uma satisfação íntima, tanto mais viva quanto maior for o trabalho executado.
Aí temos então a evolução e esta sensação sempre mais plena dos tais bons que estavam lá na festa e os menos bons que estão a aprender a ter essa alegria. E é aí o céu prometido aos nossos esforços. O céu não está longe de nós, mas sim connosco. E é estas sensações que nós precisamos de cultivar em nós, garantindo já esta tranquilidade desde já e que nos será proveitosa quando inevitavelmente falecermos. Outra coisa que eu gosto muito de saber é que quando nós desencarnarmos, se desencarnarmos crianças ou velhinhos, não seremos nem sempre crianças, nem sempre velhinhos. Eu acho isso o máximo. Nós, passando o tempo da perturbação, depois do nosso esclarecimento, o espírito tem a capacidade de adotar a forma que quiser. Nós precisamos também de confiar, de cultivar a confiança em Deus com o estudo das leis divinas. Então nós vamos vendo que as leis divinas são leis de amor. A lei da causa e efeito, em que nós fazemos assim, faz-nos tanta impressão, ela não é castigadora, ela é neutra, depende das nossas ações. Realmente, se fizermos o bem, nós vamos receber o bem. O desenvolvimento da fraternidade é a consciência que, afinal, nós somos filhos do mesmo Pai. Partilhamos da mesma natureza. Somos sim diferentes porque Deus ama a diversidade e porque no universo não era possível que todos fôssemos iguais, porque assim a criação era monótona e Deus aprecia a diversidade, a alegria, toda esta desigualdade, entre aspas, que se torna enriquecedor a nossa vida. Eu associo muito a fraternidade a esta frase, fora de caridade não há salvação, e de facto, fora de caridade não há libertação. Porque, e eu associo também muito, fora da caridade não há salvação, à frase de São Francisco, quando ele nos diz que é dando que se recebe. E de facto, quando nós saímos de nós mesmos, nós vencemos a inércia, a preguiça, desenvolvemos a paciência, a persistência, vencemos o orgulho. Portanto, nós abrimos espaço para ir desenvolvendo as nossas capacidades. Daí o facto de, na caridade, não ser necessário queremos retribuição, porque no fundo já estamos a ser retribuídos. Outra coisa para desenvolver a confiança em Deus, relembrando sempre, é o desenvolvimento da relação íntima com o Criador através da oração e de meditação. Na oração nós falamos, conversamos, pedimos o que quisermos, agradecemos, mas precisamos da meditação para guardar silêncio. E há muita forma de meditação. Há uma, por exemplo, que é muito útil para nós nos renovarmos e ir imprimindo em nós as sensações que nos vão ser úteis para captarmos os fluidos mais súteis deste mundo de alegria e tranquilidade. É deixarmos apesar de nós vivermos neste mundo e precisarmos de interagir nele, nós devemos afastar-nos um pouco dos ambientes de fumo e de pesados para fazer passeios pela natureza e à beira-mar. Fazermos silêncio, concentrar-nos apenas nos sons da natureza e renovando as nossas energias e irmos assimilando para nós, para o nosso corpo espiritual, estas sensações. Nós pensamos que para fazer a caridade precisamos sempre de fazer algo muito grande. Eu tenho um exemplo que aconteceu no inverno à porta da minha casa que eu gostaria muito de partilhar convosco. Um dia eu aproximei-me da minha janela e era um dia muito frio, de inverno, chuvoso, e vi um senhor de muita idade
a passar na minha rua. E ele andava com muita dificuldade e puxava um carrinho de compras meio cheio. Eu fiquei com compaixão daquele senhor e eu pensei, um senhor idoso, precisa de sair, fazer as suas compras sozinho. E eu até já logo pensei, vive sozinho e etc. Bom, enviei-lhe as minhas melhores vibrações e passou. Passado uma semana, eu vi o mesmo senhor a passar na rua, só que com a diferença que ele parou à beira de uma entrada e eu vi que ele ia ao tal carrinho tirar umas revistas e foi metendo uma em cada caixa de correio. E eu prestei atenção e vi que aquelas revistas eram iguais a umas revistas que uns dias antes estavam na minha caixa de correio. E era de mensagens evangélicas, mensagens curtas, muito interessantes, que relacionava a vida de Jesus com acontecimentos cotidianos. E eu pensei, meu Deus, afinal o Senhor está a fazer a caridade. Ele está com aquela dificuldade toda a levar aquelas mensagens tão interessantes, tão revigorantes. Mas a lição não ficou por aí. Eu antes já tinha registrado, mas vê, ele, apesar da sua dificuldade, ele saiu para a rua e eu pensava que era para fazer as compras. Ele saiu para a rua. Depois a lição veio a seguir, que era para distribuir aquelas revistas. Mas uns dias a seguir, eu encontrei na paragem do autocarro. E cumprimentei e disse-lhe bom dia. E ele virou-se para mim e eu vi que os olhinhos dele brilhavam. E ele disse-me assim, uns bons dias para si também, uns bons dias verdadeiros. O meu dia aí ficou muito mais claro. E eu reparei noutra coisa. Ele, apesar daquela dificuldade em andar, ele ao entrar no autocarro, ele fazia por andar mais depressa para não atrapalhar ninguém e ao sair também. E eu pensei, este senhor não faz a caridade, todo ele é caridade. Então, pensando nele e neste exemplo que ele me deu, eu acabo o meu trabalho com esta frase. Ainda que o homem exterior se corrompa, quer seja por velhice ou por doença, o interior, contudo, se renova dia a dia. E assim acaba o meu trabalho, desejando umas boas noites verdadeiras que prolonguem por toda a semana. Fiquem bem, boa noite.